Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração, porém, vamos com mais uma curiosidade. E desta feita, essa curiosidade vai ser a carta de Efésios. Nós vamos estudar como que essa carta foi escrita, por quem, quando, né? A ocasião está aqui a epístola da prisão, né? Deixa eu olhar se é Efésios, é isso mesmo. Introdução à epístola de Paulo aos Efésios, data 61, no ano 61 que mais ou menos foi escrito essa carta. Paulo, bati o pé aqui, né? Encostei o pé aqui, mas voltou normal aqui. Então, vai ser mais ou menos nessa época que Paulo, ele escreve essa carta. Só que antes de falarmos sobre essa curiosidade, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é importante. Eu gostaria até de convidar você, que eu vou falar com mais precisão sobre esse assunto aqui. Eu vou falar explicando sobre esse assunto do tronco de Jessé, capítulo 11, né? Isaías capítulo 11. Prepara o seu coração, porque eu quero atentar vocês para isso aqui, ó. Eu vou voltar a falar nisso no outro vídeo, ó. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, do trono de Jessé, do tronco de Jessé, aliás, não é trono não, tronco, que o Jessé não era rei. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ó, do tronco de Jessé sairá um rebento. Esse rebento quem é? É Davi. É o trono de Davi. Davi é rei. E de Davi vem a geração de Davi até chegar em Jesus Cristo. Então aqui está se referindo a Jesus Cristo. Ó, do tronco de Jessé sairá um rebento, que é Davi, e das suas raízes um renovo, que é Jesus Cristo. Que é renovo, renovação de tudo. Em tudo Jesus Cristo, ele renova. Agora, no versículo 2, diz assim: repousará sobre ele quem? Esse renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, conhecimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, do temor do Senhor. 7 espíritos, o espírito de conhecimento, o espírito do temor. Quer dizer, não é que são 7 espíritos, mas que são 7 manifestações. E era isso que eu gostaria muito de falar para os amigos. Por quê? Algumas pessoas têm até o direito de perguntar: para que essas curiosidades? Ficar sabendo sobre as cartas de Paulo, tudo. Conhecimento, amigo. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E olha, é porque aqui em Isaías não está em ordem cronológica. Não está por ordem cronológica em Isaías. Porém, se você colocar por ordem, seria como? Olha a ordem cronológica. O Espírito do Senhor. Depois do Espírito do Senhor, quem tem o Espírito do Senhor? Vai ter espírito de conhecimento. Vai ter espírito de entendimento. Tem como alguém entender sem conhecer? Olha a pergunta, vou te repetir. Tem como alguém entender sem conhecer? Você está entendendo que é importante os dois? Agora, outra pergunta eu faço para você. Tem como alguém saber sem entender e sem conhecer? Você está entendendo de que quando a pessoa tem o Espírito do Senhor nela, ela vai ter conhecimento? Só que conhecimento ela não vem pedindo: me dá conhecimento, Senhor. É estudando. É estudando. Isso que a gente faz aqui, que é o que nós estamos fazendo. Estudando. Aí Deus dá. Porque está estudando, está buscando, está procurando, está cavando. Aí você buscando conhecimento, você vai ter o quê? Entendimento. Você tendo entendimento, você vai ter o quê? Sabedoria, saber, você vai saber. Não estou falando de uma coisa humana, de inteligência humana. Eu estou falando de espiritualidade.
Que quem tem o Espírito do Senhor, ele vai querer estudar, ele vai querer conhecer, se aprofundar. E quando se aprofunda, adquire o entendimento. E quando se aprofundou de tal forma que adquiriu o entendimento, tem a sabedoria. Aí nessas horas já tem aliança com Deus. Porque a sabedoria tudo está vindo do Espírito do Senhor. Tendo a sabedoria vai ter o temor. Ter o temor, vai temer a Deus. Por que ela teme? Porque ela tem sabedoria. E no livro de Provérbios diz o que? Provérbio: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quer dizer, toda pessoa que é sábia tem o temor do Senhor. Agora, tem como alguém ter o temor do Senhor sem ser sábia? Está vendo como uma coisa leva a outra? Então a ordem é essa, ó. Quem tem o Espírito do Senhor, aí vem o Espírito do conhecimento, entendimento, saber. Aí vem o Espírito do temor. 5. Espírito do temor. Aí vem o Espírito de força. 6. Aí vem o Espírito de conselho. 7. Confere. Nós vamos falar isso melhor agora, nesse domingo, amanhã, eu vou estar falando sobre isso aqui para todos vocês. Tá bom? Por isso que a gente traz esses estudos, essas pesquisas, esse entendimento. Tá bom? Mas vamos ler aqui essa curiosidade de Efésios. Foi escrita por Paulo, né, apóstolo Paulo, no ano 61. A epístola da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São às vezes denominadas epístolas da prisão, já que foram todas escritas durante a prisão de Paulo em Roma. Em Efésios, capítulo 3, mostra isso. Em Filipenses, capítulo 1, também fala isso. Colossenses, capítulo 4, também fala isso. Filemon, versículo 9, também fala. Debate-se a dúvida quanto à responsabilidade de Paulo ter sido prisioneiro uma ou duas vezes em Roma. Embora pareça que os fatos se encaixaram melhor na teoria das duas prisões. Durante a primeira prisão, Paulo foi mantido prisioneiro num acampamento da guarda pretoriana, ou próximo a ele, ou ainda numa casa que ele mesmo alugara. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, tem essa referência. Por 2 anos, durante os quais estas cartas foram escritas. Ele previa sua libertação. Em Filipenses, Filemon, versículo 22, mostra. Após o qual realizou várias viagens e escreveu 1 Timóteo e Tito, foi novamente aprisionado e escreveu 2 Timóteo e foi martirizado. A gente pode ver isso na introdução da epístola de Tito, dá para entender isso. Estas, portanto, são as cartas da primeira prisão em Roma, ao passo que 2 Timóteo é a carta da segunda prisão. Agora, veja um detalhe importante. Eu vou ler mais corrido aqui por causa do tempo. Ó. Uma encíclica. Várias coisas indicam que Efésios foi uma carta secular. Um tratado doutrinário em forma de carta, enviado a várias igrejas na Ásia Menor. Alguns dos manuscritos gregos omitem as palavras em Efésios capítulo 1, versículo 1, mostra isso. Há marcante ausência de controvérsia nessa carta, que não trata de problema de uma igreja em especial. Já Paulo trabalhara em Efésio por quase 3 anos e que normalmente mencionava os nomes de muitos amigos nas igrejas às quais escrevia. A ausência de nomes pessoais nessa carta apoia fortemente a ideia de seu caráter encíclico. Provavelmente foi enviado primeiro a Éfeso, por meio de Tíquico. Aí vem a cidade de Éfeso,
O cristianismo provavelmente chegou a Éfeso com Áquila e Priscila, quando Paulo fez ali uma breve parada em sua segunda viagem missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, mostra direitinho essa viagem de Paulo. Em sua terceira viagem, ele permaneceu na cidade por quase 3 anos. E o evangelho se disseminou por toda a província romana da Ásia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, mostra isso também. A cidade era um centro comercial, político e religioso, estando ali o templo de Ártemis, a Diana, a tal da deusa Diana, como grande centro comercial, rivalizava com Alexandria e Antioquia. Depois de Paulo, Timóteo liderou a igreja por algum tempo. 1 Timóteo capítulo 1 mostra que Paulo foi pastor dessa igreja. E mais tarde o apóstolo João fez da cidade a sua base de operações, que é quando João ele pega Maria, mãe de Jesus, e eles vão para Éfeso, João cuidando de Maria, né? E o conteúdo dessa carta, o grande tema dessa carta é o propósito eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, que é a igreja de Cristo. Ao desenvolver esse tema, Paulo trata de predestinação. Paulo trata de a liderança de Cristo sobre o corpo, como cabeça. Paulo trata de a igreja, edifício do templo. Paulo trata de o ministério de Cristo, trata dos dons espirituais e, por fim, a igreja como a noiva de Cristo. Esse é o conteúdo dessa carta de Efésios. Então tá aqui. Se você quiser pegar mais coisa, você que vai estar estudando também com o seu caderno e fazendo anotações, você voltar o vídeo e ficar indo pontuando, porque aí você pode fazer suas anotações. Tá bom? Mais uma curiosidade aí, um vídeo de curiosidade para todos vocês. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, nós entramos na Sua presença, invocamos o Teu nome e buscamos o Teu socorro, buscamos a Sua bênção, buscamos a Sua luz, buscamos a manifestação do Teu poder na nossa vida. Nós queremos o Espírito do Senhor sobre nós. Se nós temos o Espírito do Senhor, nós vamos ter o espírito de conhecimento, nós vamos ter um desejo de conhecer. E quando a gente tiver esse desejo de conhecer, que começar a estudar, a gente vai ter o espírito de entendimento. Então a gente vai entender para praticar. Não é só para dizer que sabe, mas é para praticar. E uma vez tendo a prática, vai receber a sabedoria, que é um dom do Senhor. O Senhor diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E nós te pedimos, Pai, sabedoria. Porque o Senhor fala se alguém quiser sabedoria. O Senhor não fala se alguém quiser entendimento, quiser conhecimento. Sabedoria. E essa sabedoria divina, quando a gente estuda a Bíblia, no conhecimento e no entendimento, o Senhor fazendo a gente entender. E aí vem o temor do Senhor. Vem a força do Senhor. E vem o conselho, a gente está capaz de aconselhar, de ser aconselhado e viver pela fé. Ó Deus, faça-nos sábio. Nós queremos ser sábio. Não queremos ser melhor do que os outros. Mas dai-nos humildade, meu Deus, para que a gente possa repassar para as outras pessoas aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Eu abençoo todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal. Eu abençoo todas as pessoas que oram comigo, que recebeu esse vídeo. Esteja onde estiver, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Se você gostou, dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal quem não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo.